Se Vossa Majestade quiser fazer algum bem a essa gente, faça vir muitos padres para que os batize. Da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I de Portugal, na ocasião do descobrimento do Brasil. Foi com estas palavras que no dia 22 de abril de 1500 o Brasil católico surgiu no horizonte da história. Mas o que poucos sabem é que antes de qualquer bandeira ser fincada no solo desta terra, o primeiro símbolo a ser erguido foi uma cruz. O primeiro monumento a ser erigido foi um altar, e a primeira autoridade a ser saudada nesta terra chamada de Santa Cruz foi Nosso Senhor Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento durante a celebração da primeira missa no Brasil. A carta de Pero Vaz de Caminha não apenas relatava o descobrimento desta terra, mas também o nascimento de um propósito, a evangelização de um novo mundo. Hoje, vivemos uma época de incertezas. Há uma batalha sendo travada contra a verdade. A história da igreja no Brasil tem sido distorcida, apagada, reinventada, reescrita para atender às narrativas que querem nos afastar das nossas raízes. Muitos já não sabem quem foram os gigantes da fé que nos precederam. Perdemos a conexão com aqueles que há séculos defenderam a verdade, ensinaram, edificaram catedrais, construíram hospitais, fizeram escolas, salvaram as almas, enfim, forjaram o nosso povo. A pergunta que fica é a seguinte: se não conhecemos a nossa própria história, como nós poderemos defender aquilo em que acreditamos, ou pelo menos imaginamos acreditar profundamente? A boa notícia é que a verdade está ao nosso alcance. E é por isso que estamos aqui. A jornada da história da igreja no Brasil será um marco. Durante este evento você terá acesso a uma narrativa que foi esquecida por muitos, mas que nunca deixou de existir. A nossa proposta é retornar às fontes. Estamos num tempo, sobretudo com o advento das redes sociais, da internet, onde lemos muitas coisas que parecem ter uma lógica, parecem ser verdade, mas na realidade não passam de recortes dos principais acontecimentos históricos que tocam a história da igreja no Brasil. A nossa proposta é retornar às fontes, dar voz àqueles que nos precederam, sem distorções, sem omissões, apenas a verdade documentada, comprovada, enraizada nos próprios registros deixados pelos missionários, nos relatos dos martírios de tantos brasileiros que derramaram seu sangue pela fé nas vidas dos nossos santos, nos relatos de tantos leigos que construíram a identidade católica do Brasil. Se você sente que algo está errado, que falta clareza, que precisamos nos reconectar com as nossas verdadeiras raízes, então este evento foi feito para você. Você já deve ter ouvido falar sobre os jesuítas que cruzaram o Atlântico, por exemplo, para catequizar os nossos indígenas. Alguns dirão que fizeram isso apenas para instrumentalizar os povos originários do Brasil, facilitando assim a dominação, a colonização. Mas, quando nós olhamos para os relatos históricos dos próprios jesuítas, veremos que, assim que chegaram no Brasil, uma semana depois, já haviam inaugurado a sua primeira escola, educando essas populações originárias, trazendo para elas o acesso à cultura que já era conhecida no mundo europeu. Quando olhamos para as fontes primárias, começamos a ver uma história que talvez não tenha sido apresentada, ou se foi apresentada para nós, não foi apresentada de modo tão profundo, tão detalhado. Você também já deve ter ouvido falar alguma coisa a respeito dos mártires, os mártires brasileiros, que derramaram o seu sangue para manter acesa a chama da fé em tempos de perseguição. E também já deve ter ouvido falar sobre a devoção mariana que uniu o nosso povo e forjou a nossa identidade católica. Você sabia, por exemplo, que mesmo antes de existir o nosso país chamado Brasil hoje, antes disso, já havia aqui uma igreja
pulsante, missionária, viva. O Brasil tem muitos santos. Alguns já canonizados, outros beatificados e outros tantos estão sendo investigados pela Igreja e futuramente podem vir a ser declarados santos. Homens, mulheres, crianças, bispos, religiosos, religiosas, gente de todas as classes, de todos os lugares, de todas as condições, que deram suas vidas pela causa do Evangelho. Mas nesse caminho da história da Igreja no Brasil, nós temos luzes e sombras. Nem tudo foi como deveria ser. Omissões, injustiças, incoerências, más ações por parte daqueles que deveriam dar exemplo, submissão do poder religioso ao poder civil, influência descarada de sociedades secretas, anticlericais, contrárias à Igreja, mas que agiram desde dentro da Igreja. No entanto, entre luzes e sombras na história da Igreja no Brasil, a verdade do Evangelho sempre venceu, sempre resplandeceu. De São José de Anchieta até a Irmã Dulce dos Pobres, que é mais recente. O Brasil contou com muitas vidas heróicas que poderiam nos inspirar e poderiam ajudar com seus exemplos as novas gerações de católicos. E por que isso não acontece? Acontece que muitas destas vidas seguem desconhecidas do grande público, seja porque aprenderam a história do Brasil, e especialmente a história da Igreja no Brasil, de forma depreciativa, ou simplesmente porque olham para os santos como pessoas notáveis, mas que estão presas num passado distante que nada tem a ver com o tempo presente. Se essas histórias não fazem parte daquilo que você aprendeu, então está na hora de conhecer essas grandes histórias. E se você já aprendeu sobre elas, está na hora de se aprofundar nesse campo tão importante. Essa é uma jornada que você não pode perder. Essa é a sua história. Essa é a nossa Igreja. Nos próximos dias, vamos juntos percorrer o caminho que nos trouxe até aqui. Vamos aprender, nos fortalecer e, acima de tudo, nos preparar para defender e propagar a verdade. A história da Igreja no Brasil ela não pode ser esquecida. E também ela não pode ser aprendida de qualquer jeito. E agora, você tem a chance de ser parte desse resgate. Clique no link abaixo, inscreva-se na nossa jornada e venha conosco para se aprofundar um pouco mais. O evento ele será online, totalmente gratuito, e a jornada da história da Igreja no Brasil começa agora.